Você sabia que o nitrogênio em excesso pode ocasionar diversos problemas? Boa noite, eu sou a Teresa e hoje iremos ver as consequências que o nitrogênio criado pelo homem causa no meio ambiente e impacta sobre nós. No podcast anterior, eu tinha que ter falado sobre o ciclo do nitrogênio, seus limites, peculiaridades e a criação antrópica dele. Mas tudo bem. Vocês conseguirão entender sem esse podcast. O nitrogênio, usado para a produção tanto animal quanto vegetal, é produzido em larga escala e no final tem praticamente nada. É muita perda nos processos até os produtos chegarem na nossa casa e serem assimilados na nossa célula. Após a produção do nitrogênio, ele é aplicado. E nesse procedimento já perde nitrogênio por vazamento ou por não ter aplicado direito. Em seguida, é absorvido pela planta, na qual é o processo de mais perda de nitrogênio, pois a planta absorve até certo ponto, até um certo limite. Passou desse limite, a planta se protege do nitrogênio que ainda está lá, que ainda está presente lá, que foi aplicado. Pois o nitrogênio em excesso, como qualquer outra coisa, é maléfico. Depois da planta crescer, se desenvolver, ela é colhida, é colocada como alimento para o mercado para a gente. Esse alimento é consumido por nós quando nós compramos, levamos para casa e tal, e assimilado. Nessas etapas de colher, virar alimento para até o mercado, a gente comer, se assimilar, também causa perda. Para ser colhido, algumas partes a gente não come, né? Essas partes podem ser viradas como adubo para virar, né, o nitrogênio se ciclar nessa parte, só que não é a mesma coisa. Para ir até o mercado, pode cair algumas frutas, por exemplo, o alimento consumido. Quando a gente come, acho que a gente consegue comer um pratão de macarronada num almoço de domingo, por exemplo. Quando você consegue comer um pratão e acha que consegue comer outro prato, e você vê que você não consegue depois da primeira garfada. Nada muito específico. Você tem, pelo menos eu tenho, dó de jogar fora, né? Daí a gente coloca nos nossos Tupperwares, os nossos potes mesmo, coloca na geladeira. E quando a gente vê que passou uma semana e tá lá ainda, a gente ganha coragem de jogar no lixo. E isso também é nitrogênio sendo perdido. E daí o que a gente assimila é praticamente nada perto do que é produzido para justamente a gente consumir e assimilar no nosso corpo. E para a produção animal, essa é a produção vegetal. Para a produção animal, o que acrescenta é a ração. Depois que a planta foi colhida, ela é dada como ração para o animal. O nitrogênio é excretado pelo xixi, pelo cocô do animal, e é perdido também por partes que não são consumíveis pra gente. Então a produção animal tem uma perda ainda maior. Bom, se há perda de tanto nitrogênio para as produções, para onde que ele vai, né? Porque nada se cria e nada desaparece, né? Tudo se transforma. Então, ele permanece no meio, causando problemas e impactos ambientais que nos afetam também. O nitrogênio criado pelo homem já entrou nos sistemas naturais e devagar estamos tomando controle. Controle entre aspas, né? Porque a gente não tá com controle, não tem controle sobre isso. Ele está mais dominado na parte atmosférica do que em ambientes aquáticos ainda. Começando pelo NOx. O que é NOx? É óxido de nitrogênio, que é formado pelo monóxido de nitrogênio mais o dióxido de nitrogênio. Esse gás traz sérias consequências, como uma neblina fotoquímica, que forma uma poluição atmosférica, e por reações químicas formam gases como o ozônio
que não estaria em contato com a gente, mas isso possibilita. E o ozônio causa riscos à saúde, como olhos ardentes ao contato, né, com o corpo humano, mucosas irritadas, falta de ar ao ser inalado, ataques de asma, risco de doenças respiratórias, aumento de riscos de ataques cardíacos, entre outros, e até doenças crônicas. Essa neblina é como uma neblina de terra, na qual não dá para ver quase nada. As cores da paisagem também mudam. Parece para um tom de cor de blu quando foge, sabe? Não sei se você conhece essa cor. Um bege, sabe? A amônia também causa problemas. A amônia é um produto de fixação de nitrogênio por bactérias fixadoras. Quando está na atmosfera, provoca chuva ácida. Chuva essa que causa danos a edifícios, monumentos, como estátuas, plantas, a acidificação em corpos d'água, como lagoas, rios, e do solo. E nesse solo, a perda de nutrientes. O nitrato também causa problemas. O nitrato é um produto formado por bactérias nitrificantes que converte amônia em nitrito e nitrito em nitrato. E quando esse nitrato é despejado em ecossistemas aquáticos, causa a eutrofização. Isso porque o nitrato é um nutriente que o fitoplâncton gosta muito e que faz crescer bastante a sua população. Então a fotossíntese aumenta e a população cresce. Aumenta os níveis de oxigênio à medida que os fitoplânctons consomem esse nutriente. E quando essa população de fitoplânctons morre, o oxigênio produzido é usado para decompor a matéria orgânica desses fitoplânctons no fundo do corpo d'água, diminuindo drasticamente a quantidade de oxigênio dissolvido na água, acarretando na morte dos seres aeróbicos daquele corpo d'água, que pode ser uma lagoa, por exemplo. Seres como peixes que precisariam do oxigênio morrem. Por fim, o ácido nitroso, que é produzido por nitrificação e desnitrificação. Ele é um gás do efeito estufa muito mais potente que o gás carbônico. Por isso, ele teria que estar em menor quantidade na atmosférica, o que causa um aumento da temperatura e tal, retenção maior do calor e mudanças do aquecimento global. Mas isso o ácido nitroso consegue fazer em menor quantidade que o gás carbônico, por isso que ele é muito perigoso. E o principal fator de toda essa catástrofe por causa do uso, antes até indiscriminatório, do nitrogênio se dá pela agricultura, a mudança do solo da terra pela pecuária e por plantações. Não estou apontando o dedo falando que a agricultura e a pecuária é do mal, é tudo de ruim, até porque o que é capaz de alimentar uma população mundial é uma quantidade de alimentos global, né? Só gostaria de destacar que poderia haver uma agricultura com menos nitrogênio, pois o que eu contei aconteceu na China, na qual eles usavam e abusavam porque o nitrogênio era de graça ou de baixo custo. E aconteceu essas catástrofes que eu contei pra vocês. É urgente um menor uso desse nitrogênio para não ocorrer no Brasil, né? Que por sua vez está caminhando nessa mesma direção. Espero que a gente consiga reverter, porque ainda é reversível, né? E eu fico por aqui. Esse foi mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. E fui!